Tricolores de toda a terra, está no ar o seu Resenha Express com informações de Fluminense. Olha os bastidores, tricolores estão pegando fogo e a gente vai trazer para vocês aqui um pouco da reunião do Conselho Deliberativo de ontem. Estamos com uma live aí de 6h40, a gente acompanhou toda a reunião do Conselho Deliberativo, reagimos à reunião e vamos trazer um pedacinho aqui de um dos momentos mais quentes da reunião. Um resumo básico aqui para vocês sobre a reunião do Conselho Deliberativo do Fluminense. Mas tem informação também sobre Thiago Silva, né? Comunicado do próprio Fluminense sobre o Thiago Silva. Vamos falar também sobre Hércules, isso mesmo. Hércules é também pauta aí nossa também nesse bate-papo com vocês aqui. Vamos falar também sobre um jogador do Fluminense sendo negociado. É uma informação importante trazida pela Central Fluminense. Quanto vale John Arias? Matéria do Lance traz aí informações sobre John Arias e muito mais, então. Está no ar aí o seu Resenha Express. Vambora! É isso aí, iniciando com muito rock and roll aí no Resenha Express. Se inscreva, galera, no canal, deixa o seu like nesse vídeo, ativa o sininho das notificações para poder acompanhar nossos conteúdos. Quando você dá o like, quando você se inscreve, você diz que esse conteúdo é legal. Estamos com 23.400 inscritos, faltando um pouquinho mais aí do que 1.600 inscritos para a gente bater 25 mil. E ó, vai ter sorteio pra caramba de coisas aqui do Fluminense, camisas do Fluminense, brindes. Cara, é uma oportunidade única de vocês participarem aí do sorteio. Ajude o Resenha a crescer. Vamos mais longe, vamos arrebentar para ficar legal, tá bom? Eu sou o Leandro Quintela, né? Quintela, como vocês estão vendo aqui. E você está no canal Resenha Tricolor 1912, o canal que não quer ser a sua voz, mas que quer dar, sim, voz a você, torcedor do Fluminense. Então chega mais aí, que é muito importante a sua participação. Você é muito bem-vindo aqui na construção desse conteúdo do Resenha, beleza? Então é isso aí, galera. A gente vai começar aqui as nossas notícias do dia, falando sobre Thiago Silva. Estou aqui com um comunicado, né, que a assessoria de imprensa do Fluminense emitiu sobre Thiago Silva. Thiago Silva teve contusão detectada, infelizmente. É uma pena, mas é real, tá bom? E aí, a informação, né, desculpa, sobre o Thiago Silva é a seguinte, tá? Que o zagueiro do Fluminense, o comunicado diz o seguinte, que o zagueiro do Fluminense sofreu uma contusão na coxa direita durante a partida contra o Santos, neste domingo no Maracanã. O atleta deve retornar aos treinos após 4 semanas, está dizendo aqui o comunicado trazido, né, pela assessoria de comunicação do Fluminense. A gente recebeu aqui pelo WhatsApp. Então, foi constatada uma lesão na coxa, uma pena, cara, uma pena mesmo. E o Thiago, nosso monstro, ficará fora dos treinos por 4 semanas. O Thiago já definiu que fará toda essa parte aí do tratamento lá em Londres, aproveitar para ficar um período com a família também, é uma oportunidade dele ficar um período com a família, né? É muito repouso e fisioterapia, galera, não tem outro caminho. Esse é o caminho para a recuperação do Thiago. Entretanto, ele recupera tempo de disputar o Mundial de Clubes pelo Fluminense, né? Inclusive vai ser muito bonito, né, ver o Thiago disputando, representando o Fluminense no Mundial de Clubes. Então, pelo menos isso é uma notícia boa, né? O Thiago não ficará fora do Mundial de Clubes, ele volta um pouquinho antes do Mundial de Clubes, ainda consegue jogar 2 jogos do Campeonato Brasileiro. Eu nem sei se vale a pena ele jogar esses 2 jogos do Campeonato Brasileiro, tendo em vista que, a gente não pode perder o Thiago, né? Mas, de fato, o Thiago estará à disposição para o Mundial de Clubes. Então, em meio a tudo isso daí, uma informação boa, né? Que ele vai estar à disposição para o Mundial de Clubes. Mas é isso, galera. Então, essa é a informação sobre o monstro, sobre Thiago Silva. Além de Thiago Silva, como a gente viu, um outro jogador que preocupava o Fluminense era o volante Hércules, tá? O volante Hércules preocupava e muito o Fluminense sobre uma possível contusão. Ele sentiu muito a perna dele, né? A perna pesada, a perna direita. E eu até cheguei a falar o seguinte, que aquilo ali lembrava muito cãibra, que poderia ser cãibra, né? Pelo excesso de esforço físico, poderia ser cãibra. Então, ontem os exames de imagem não apontaram nada de contusão no jogador. Essa aí é a informação que a gente está trazendo para vocês aqui. Não apontou nenhuma contusão, informação que a gente recebeu ontem à noite, não é exclusiva, tá, gente? Que parece que já teve outras páginas que deram essa informação, mas não apontou, os exames não apontaram lesão do jogador, mas sim um excesso, uma fadiga, né, na verdade, no músculo, que acaba causando um pouco de dor. Essas dores são normais quando você tem excesso de atividades. Os desportistas têm muito
esses excessos de atividade que acabam causando esse, como se fosse um incômodo, né? O pessoal fala muito do incômodo na coxa. Então, basicamente, foi um incômodo mesmo. O jogador não teve nenhuma contusão detectada e deve ficar fora do jogo contra o Corinthians, por precaução, mas provavelmente voltará já na próxima rodada do Campeonato Brasileiro. Então, informação aí para vocês sobre o Hércules. Dando sequência aqui, galera, informação agora importante, jogador do Fluminense negociado. E como assim negociado, Quintela? Na verdade, esse foi o primeiro jogador daquela lista de jogadores que o Fluminense vai emprestar para o América. Lembra que o Fluminense ficou de emprestar alguns jogadores para o América para ajudar o América na Série A2 do Campeonato Carioca? Então, o primeiro aí para o América é o garoto Luiz Freitas. O volante Luiz Freitas vai ser o primeiro jogador aí para o elenco do América. O Fluminense está emprestando o Luiz Freitas e o perfil da Central, né, a Central Fluminense, foi quem trouxe essa notícia. E aí vem trazendo aqui, o Fluminense encaminha seu primeiro empréstimo na parceria com o América. No último sexta, dia 11, o Fluminense anunciou a parceria e vem falando que o Tricolor cabe considerar ao América jogadores que não estão sendo aproveitados no profissional. O empréstimo será uma oportunidade para os atletas ganharem rodagem na disputa da Série A2 do Campeonato Carioca. Em comunicado oficial, o Romário declarou que o Tricolor pretende emprestar de 3 a 5 jogadores ao América. Luiz Freitas, de 21 anos, que já é profissional, né, galera? É meia, não é volante não, desculpa, é meia, e chegou ao Fluminense em 2023 para a categoria sub-20. O jovem tem passagem pelas categorias de base do Palmeiras e da Seleção Brasileira. Luiz foi campeão sul-americano sub-15 em 2019, vestindo amarelinha. O meia também já foi titular da Seleção sub-17. Em 2020, o Palmeiras inscreveu o Luiz Freitas na Copa Libertadores. O time alviverde ainda detém 50% dos direitos econômicos do jogador que tem contrato com o Fluminense até o fim de 2025. Em 2024, Luiz se lesionou e perdeu grande parte da temporada no sub-20. O jogador já retornou aos campos e tem participado de atividades com o elenco principal do Tricolor. Então, Luiz Freitas está indo para o América. Tá aí o Fluminense negociando o jogador por empréstimo de 1 ano com o Mequinha, galera. Então tá aí essa informação aí para vocês. Importante, mais uma informação de Fluminense aí para vocês. Outra informação importante agora é sobre John Arias. O Lance trouxe uma matéria aqui falando sobre o John Arias, uma matéria interessante, em que o Lance precificou, né? Deu uma precificação do volante John Arias. E segundo o Lance, vamos ver quanto que o John Arias estaria avaliado hoje. Na verdade, não precificou, né? Ele trouxe a precificação do Transfer Market. E aí vem dizendo quanto vale o Arias. Veja a evolução de valor de destaque do Fluminense. E aí vem falando aqui o seguinte, ó. Em grande fase com a camisa do Fluminense, John Arias se consolidou como um dos jogadores mais valiosos do futebol sul-americano. Aos 27 anos, o meio colombiano está avaliado em 16 milhões de euros, o equivalente a 106 milhões de reais, segundo o Transfer Market. Aí vai falando que a cifra impressiona não só pelo valor absoluto, mas também pela curva de valorização desde a sua chegada ao Tricolor. Em agosto de 2021, na ocasião, o Fluminense desembolsou 600 mil dólares, 3,1 milhões de reais, só isso, hein, galera? Para contratá-lo junto ao Santa Fé da Colômbia. Naquele momento, seu valor de mercado era de 1 milhão de euros, isso mesmo. E olha a evolução dele, ó. No final de 2021 ele custava 1 milhão de euros, já no final de 22, 7 milhões de euros, no final de 23, 10 milhões de euros e agora atualmente 16 milhões de euros. O Fluminense, lembrando, pagou 600 mil dólares pelo jogador e hoje ele está avaliado em 16 milhões de euros. Aí vem falando aqui que entre o fim de 2021 e o momento atual, o Arias viu seu valor multiplicar por 16 vezes, uma valorização impressionante de 1.500% em menos de 4 anos. Somente de 23 para 24, o salto foi de 60%. O Arias foi uma bela de uma negociação que o Fluminense fez. Méritos ao Fluminense, a gestão do clube que trouxe o jogador e o jogador teve essa valorização simplesmente exponencial e inacreditável. Uma valorização absurda do John Arias pelo Fluminense. E realmente inacreditável essa valorização do John Arias, grande John Arias. Cara, o Arias sem dúvida nenhuma, além de tudo, tem a questão emocional, né, galera? A situação emocional não está precificada, né? A relação com o clube, as conquistas, enfim. Então essa foi a informação sobre a precificação do John Arias, mas galera, agora a gente vai para um tema complicado, hein? Ontem teve a reunião do Conselho Deliberativo do Fluminense em que
a gestão iria apresentar as suas ideias sobre SAF e o bicho pegou. Principalmente na altura ali, basicamente do quinto. O que aconteceu? O Mário chegou lá, fez a sua apresentação e basicamente o que o Mário fez foi uma propaganda eleitoral fora de hora, né? Fora de época. Ele começou colocando o Matheus Montenegro para apresentar as benesses da gestão e durante ali 1h25, foi o que a gente anotou aqui, mais ou menos mais de um quarto do tempo da reunião, foi o Mário e na verdade, o Matheus Montenegro, já sendo lançado como candidato, falando sobre SAF e as ideias do Fluminense sobre SAF. Foi mais de um quarto da reunião do Conselho ele falando isso, tá? Falando sobre SAF. Mas não era, ou melhor, falando sobre SAF, que era para falar sobre SAF, ficou falando sobre a gestão, os números da gestão, como era antes, como ficou depois, acusou gestões anteriores de fazer dívida, né? Falou que herdou dívidas da gestão anteriores e que agora está equacionando dívidas, que a dívida não aumentou, foi herdada da gestão anterior, enfim. Passou boa parte de 1h25 falando pontos positivos da gestão, fazendo propaganda eleitoral fora de hora, foi isso que aconteceu claramente. E quem viu ali, até quem é da situação, sabe que foi isso que aconteceu. Bem, dito isso, logo depois da fala do Mário, foi aberto aos conselheiros para fazerem perguntas ou manifestações. E aí, quando chegou o sexto conselheiro, que é o senhor conhecido, chamado, que atende pelo nome de Edgar, ele explanou pesado o Mário Bittencourt. E aí o bicho pegou. E a gente vai colocar na tela essa parte, foi o momento mais quente da reunião do conselho, dizemos assim que foi um momento, programa do Ratinho, da reunião do Conselho Deliberativo do Fluminense, e o senhor Edgar, com a palavra aí, veja o que ele falou, né, sobre o Mário Bittencourt quando ele foi ao púlpito. Primeiro ele criticou o presidente do Conselho Deliberativo, que segundo ele, estava querendo pautar como os conselheiros deveriam falar. E depois ele foi para cima do Mário. Vamos ver. Pergunta objetiva, esse sim. Alô, próximo, Edgar Rodrigues. Edgar Rodrigues, agora sim, agora tá certo. Vamos ver aí. A fala do Edgar Rodrigues. Foi aí que tudo começou. Ele já vai dar uma canelada no presidente do conselho, ó. Boa noite, conselheiros. Boa noite, diretoria do conselho. Boa noite, conselho diretor e sócios. Primeiramente, gostaria de fazer um desabafo aqui, que acontece às vezes nessa casa, quando a gente faz algum tipo de pergunta ou alguma coisa que a gestão se sente um pouco incomodada. A primeira coisa que a gestão faz é não discutir o teor do que está se conversando. É dizer que é política, como se política fosse algum crime. Fazer política não é nenhum crime. E desmerecer o interlocutor. E agora também não tem nada no nosso estatuto que diz que o conselheiro tem que fazer pergunta. O conselheiro pode chegar aqui e usar a palavra da forma que ele achar melhor. Então não sou obrigado a fazer pergunta aqui. Faço pergunta se eu quiser. Conselheiro, desculpe, eu não obriguei, eu solicitei. Eu acho que nós temos uma oportunidade de otimizar o direito de falar, presidente. Você está cesseando o direito. Fica à vontade se não quiser perguntar. Tá? Eu não sou obrigado a fazer pergunta. Tá? Dois colegas que me precederam aqui vieram comparar o Fluminense com empresas que têm ação na Bolsa, que isso, que aquilo, e comparar essa situação do presidente ser o CEO de uma futura SAF. Na minha humilde opinião, não tem nada a ver. Primeiro, que o Fluminense não é uma empresa. Segundo, que o Mário não é o dono do Fluminense, como acontece nessas empresas que geralmente são empresas familiares, que a pessoa que está comprando quer que a pessoa continue no negócio para nem fazer entrar no mercado de novo para ser um concorrente. Tá? Isso acontece muito no mercado nesse tipo de empresa, que não é o caso do Fluminense. Vamos falar de uma situação hipotética, eu vou aqui repetir 3 vezes, hipotética. A matéria que o Ilan colocou seria, se aquilo for verdade, que eles já falaram aqui que não tem nada, mas vamos dizer que isso venha a acontecer no futuro, mais para frente, seria um baita conflito de interesses. Porque o presidente Mário, não é ele que escolhe ser CEO, mas é ele que está vendendo. É ele que está vendendo. Então já teve uma outra empresa que fez proposta, o presidente não quis e quis uma outra que ele pode ser CEO. Volto a repetir. Tá falando do fundo árabe, que ele não aceitou conversar. Né? Então,
o BTG, que é o advisor, que estava procurando, o advisor, quem está procurando investidor ser o dono, é outro absurdo. Isso é um absurdo, desculpa, é um absurdo. Não é ilegal, mas é imoral. Não é ilegal, mas é imoral. Tá? Isso aí deixou o Mário puto. E acredito no presidente que não tem nenhuma condicionante, não tem por que ter, né? Acredito realmente nisso, mas fica aqui, na minha opinião, essa situação que, para mim, eu acho isso um absurdo, absurdo. E aí o Mário subiu no púlpito para respondê-lo. O bicho pegou. Olha, o Mário ficou muito puto com ele falar que é imoral. Vamos ver o que o Mário falou aí sobre o conselheiro aqui. E o Mário tenta intimidá-lo. Vamos lá, vamos ver. A imoralidade, que o senhor falou que o que eu estou fazendo é imoral, uma palavra muito pesada, porque imoralidade foi o que a gente encontrou aqui em 2019. Assim. Isso era uma imoralidade. O buraco que tinha aqui, que a gente recuperou. Isso é uma imoralidade. Outra imoralidade, assim, aqui ninguém está falando sobre política, política sadia e honesta, não tem problema nenhum. E foi assim que a gente veio parar aqui, com política honesta, sem detrair as pessoas, sem atingir a honra das pessoas, sem atingir a família das pessoas. Eu faço um desafio ao senhor, que o senhor ache em qualquer rede social minha, ou Facebook, ou Instagram, ou Twitter, qualquer ofensa minha a qualquer ente político do clube, qualquer ofensa minha aos meus adversários, não há nenhuma, pelo contrário. Tem contra o Gabriel Amaral. Sou atacado pelo Twitter, a minha honra é atacada por ex-adversários, a minha honra é atacada por um monte de gente, e eu não faço absolutamente nada, porque eu vou parafrasear o ex-goleiro Ricardo Berna. Isso não ajuda o Fluminense a nada. Isso vai ajudar o Fluminense a vencer? Eu ficar respondendo às ofensas morais que eu recebo, as ofensas que a minha família recebe, as ofensas que as minhas filhas, que são menores de idade, recebem na rede social. O senhor acha realmente que imoralidade é a gente ter contratado um dos maiores bancos do mundo para assessorar o clube? Imoralidade é o que aconteceu outro dia numa live em que, vai atacar não sei o cara se o senhor agora. Apareceu, mas a voz era parecida muito com a sua, onde o senhor, com o entrevistado, estavam preparando perguntas no intervalo, mas vazou. Isso é uma imoralidade. Isso é uma imoralidade. Fiquei com vergonha. Fiquei com a vergonha mesmo. Né? Então, assim, eu não acabei de falar. Eu não acabei de falar. Então, o que eu estou lhe dizendo é o seguinte, não repita a palavra imoralidade. Quando subir para falar de mim, não repita a palavra imoralidade, porque eu lhe respeito, e se o senhor repetir, eu vou tomar as medidas legais cabíveis. Ameaçou. Uma boa noite. Ameaçou o cara, disse que vai meter processo no cara. Aí ele foi lá, ó. Ele pediu para ir lá de novo, ó. Lá ele vai subir, ó. E vai falar. Boa noite. Falei várias vezes aqui, hipotético. Vou repetir mais uma vez, hipoteticamente. Eu não vou lhe acusar de nada que eu não tenho prova. E vou falar de novo, é minha opinião, você não vai mudar minha opinião. Se você for CEO da SAF, é uma imoralidade, é a minha opinião. Pronto. Não é ilegal, é imoral. Não é ilegal, é imoral. Não adianta vir aqui, a live, o que tem a live? O que tem a live? O entrevistador queria perguntar, ele esqueceu de responder uma pergunta, o que tem de mais isso? Isso é imoralidade? Eu estava lá também, estava lá. Porque diferente de você, eu falo a verdade, pô. Boa noite. Ele é o cara da live. Conheço a voz. Alô? Então o negócio pegou fogo. O Mário ainda falou, ele é o cara da live, eu conheço a voz, que não sei o quê. Enfim, o bicho pegou, né? Foi lavagem de roupa suja, literalmente. Lembrando, galera, que esse pessoal, inclusive o Edgar, que fez essa pergunta aí, até alguns dias atrás ele fazia parte da base de apoio do Mário Bittencourt e que ajudou a eleger o Mário Bittencourt. Então você vê o cara falando assim, parece que ele sempre foi oposição ao Mário e não é verdade. Ele passou a ser oposição ao Mário há pouco tempo. A gente não sabe diretamente os porquês. A política ela é desse jeito, mas o bicho pegou. Mário ele tem muita dificuldade de lidar com a crítica também, com o contraditório, né? As críticas do Edgar Rodrigues, né? Foram críticas também muito personificadas, não foram críticas construtivas, na minha opinião. Ele foi muito direto e o objetivo dele era realmente desestabilizar emocionalmente o Mário. O Mário caiu na pilha, né? E se perdeu. Acho que para a imagem do Mário, essa reunião do conselho pegou muito mal para a imagem dele. Enfim, então foi isso aí, esse momento aí crítico aí da reunião do conselho que o bicho pegou entre ele e esse conselheiro que, volta a falar, até alguns dias atrás era a base de apoio da gestão dele. Beleza, galera? Queria deixar um recado para vocês. Hoje eu vou estar no Netflucast,
Isso mesmo, vou estar lá com o José Ilan e com o Amir Somoghi, que é um especialista em SAF. A gente vai estar debatendo lá a SAF. Eu vou estar lá no Netflucast, uma honra para mim participar desse Netflucast com o José Ilan, que é um cara que eu admiro muito, né? Estaremos lá recebendo o senhor Amir Somoghi. Na verdade, eu estou sendo recebido também, sou um convidado, né? Eu falo isso porque vai ser uma oportunidade de a gente tirar dúvidas sobre SAF também. Então, muito bacana aí, estaremos participando no Netflucast com o Amir Somoghi, debatendo o tema SAF. Hoje, 8h30 da noite, estarei lá no Netflucast. Lembrando que 21 horas hoje tem Conexão Tricolor aqui no canal, com a apresentação hoje do Hugo Borré. Como eu vou estar lá no Netflu, o Hugo Borré vai estar apresentando Conexão Tricolor. É isso aí, galera. Saudações tricolores, esse foi o nosso Resenha Express. Forte abraço, valeu.